Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria, contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios no fim da vida saibam que é a escuridão que perdura, porque suas palavras não capturaram a centelha tardia, não adentram a boa noite apenas com ternura. Minha mãe sempre disse: a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Que vida levo eu? Que vida leva tu? A vida é muito curta para ser pequena. Você não está onde queria estar. Se pudesse estalar os dedos e ir para onde quisesse, aposto que ainda sentiria o mesmo. Então tá bom. Hoje é o quê? 5 de outubro de 2024. Isso. Então eu tô aqui Aí, com a mãe e quero conversar com a mãe para ver algumas coisas sobre minha infância e também antes de eu nascer, que eu não lembro muito. Eu lembro vagamente. Eu lembro vagamente. Mas eu lembro bem. Tá. Isso que é importante. Então tá bom. Então eu vou começar a falar do meu filho Osair de Jesus Ribeiro Neto. Então esse nome foi escolhido pelo pai dele, que era Osair de Jesus, que é, né, Osair de Jesus Ribeiro Filho, e daí tem o pai do meu filho Osair Neto, que era Osair de Jesus Ribeiro. Então, 3, e daí nasceu Osair IV, né? Então, Osair Neto, eu lembro da época em que eu estava esperando Osair Neto, né? Foi uma época, assim, um pouco conturbada, porque a vovó, quando estava esperando o teu papai, o vovô de vocês, o Osair, ele estava lá no Rio de Janeiro fazendo um curso. Ele estava concluindo, era o último ano do curso dele para ele ser oficial do Corpo de Bombeiros. Quando que ele começou? Na ESFAL, naquela... Ele começou em 82? 82. Fez 4 anos de curso. E daí no último ano, né, em 86, né, foi o último ano que daí ele se formou, né, a vovó estava grávida do papai de vocês, tá bom? E durante a gravidez a vovó teve assim uma gravidez tranquila, né? O papai de vocês sempre sapequinha pulando na barriga da vovó. E eu lembro que quando eu estava quase para ganhar o papai de vocês, que estava quase completando os 9 meses, estava com 8 meses e pouquinho, nós morávamos num bairro chamado Guaraituba, e lá não tinha rede de esgoto, de lixo, nada, né? E a vovó ia, todo o lixo que era de queimar, a vovó queimava num local lá, num barranquinho, né? E a vovó foi com um cestinho de lixo de papel, desceu um barranquinho no meio do mato ali. Era aquela casa... Quando eu era criança, o tio Osíris morava lá, é aquela mesma casa. Isso, uma casa de madeira, pequena, era a casa do bisavô de vocês, Osair. Né? Era a casa do Bisa. Ele emprestou para a gente morar lá enquanto nós construímos a nossa casa do lado. Lado daquela que era... Quanto tempo que o pai e a mãe ficaram morando naquela casa? Tipo, foram morar lá já quando, aliás? Antes de eu nascer? Eu acho que... aliás, 2 anos e meio. 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos, a gente morou naquela casa. O tempo de conseguir construir a casa nossa, 3 anos, mais ou menos, né? E daí deu tempo de construir a nossa casa e mudamos. Você era pequenininha e a vovó já estava esperando a tia Elô, quando a gente mudou. Então, tipo, quando o pai estava lá no Rio de Janeiro, a mãe estava na casa da avó Neuza? Estava na casa da avó Neuza. Daí quando o vovô Osair voltou do Rio de Janeiro, formado já, né? Já era oficial. Daí a gente eu saí da casa da avó Neuza com a bebê Luciana, que é a tia de vocês,
e grávida do papai de vocês, Osair. Então, quando a Lu nasceu, Fomos para essa casa. Quando a Lu nasceu, a mãe estava morando na casa da avó Neuza. Isso, estava morando na casa O pai veio, da avó Neuza quando a tia Lu pro nasceu. nascimento da Lu? Oi? O pai pôde vir pro nascimento da Lu ou teve que ficar no Rio? Não, ele veio, mas veio sem saber. O vovô veio sem saber. Ele resolveu, assim, ter vontade de visitar a vovó Rosicléria aqui, né? Deu vontade de visitar a avó. E daí ele veio, assim, de surpresa. Chegou numa sexta-noite, ficou sexta, sábado e domingo. E a tia Lu nasceu no sábado. Oxe! Assim? Nasceu no sábado. Era 9 meses? 9 meses. Nasceu no sábado, daí o vovô, o Zair, ficou até domingo e daí voltou para o Rio de Janeiro. E eu fiquei com a tia Lu. Olha só! E a vovó escreveu, a vovó Rosicléria escreveu um livro que deixou aí com vocês, se chama 23, Uma Família Além da Conta. Então, nesse livro, fala como que nasceu a tia Lu, que está o nome de Helena, e como que nasceu o teu pai, que ele está com o nome de Ciro, né, um nome fictício. Então ele conta como que foi o nascimento, o vovô pegou carona de avião, sabe? E veio de avião para ver rápido. Para ver a Luciana, o pai veio com avião convencional? Não, esses aviãozinhos pequenos, que é de transporte empresário, famosos, daí ele ia até o aeroporto. Jatinho particular. Pai veio de jatinho particular. Particular, de empresários e de atores famosos, né? Com a farda de estudante, e daí pedia para o controlador de voo se tinha algum voo vindo para Curitiba ou para Santa Catarina, mais perto, né? E daí ele pegava carona, não sempre, não era sempre que conseguia carona. Era esse que sacudiu bastante ou não? O da tia Lu, quando a tia Lu nasceu, deu uma tempestade e aviãozinho pequeno não aguenta a tempestade. Ele é muito terrível, né? Então, muito vendaval, porque ele estava em cima, tal. A tempestade sacudiu e ia derrubar o avião. Daí ele ia parar em Santa Catarina, em Florianópolis. Daí, por causa da tempestade, que o avião estava sujeito a cair, né? Daí eles pediram emergência para o aeroporto de Bacaxiri. Interessante, né? Você vê? Um milagre ali, né? Porque ele não aguentava chegar até Florianópolis. Ele já tinha sacudido muito e, né, uma tempestade assim geralmente derruba avião, né? Avião pequeno, né? Avião pequeno. Então, daí o vô veio, né? Visitou a avó Rosicléria e daí nasceu a tia Lu. Daí, 11 meses depois, a vovó ficou esperando o papai de vocês, que é o papai Osair, né? E daí, nesse tempo, ainda o vô Osair estava no Rio de Janeiro, completando o último ano de estudo na ESFAL, Nesse período, a mãe foi visitar o pai no Rio ou não? A mãe ficou em Curitiba só? Todo o curso do pai? A mãe foi depois só? Eu só fui na formatura. Ah, tá. Eu só fui na formatura do vovô Osair, né? Eu fui lá, tava com a Luciana bebezinha e tava esperando o papai de vocês. O pai se formou então ali, o quê? Maio, mais ou menos? Em 85. Dezembro de 85. O vovô tá lembrando aqui que é dezembro de 85. Então eu tava no começo. E daí a formatura foi em 86? Não. Foi em dezembro mesmo? Dezembro de 85. Daí o vovô logo veio daí, né? O teu pai, né, Osair, veio para Curitiba daí já em janeiro, né? E daí a gente foi para aquela casa de madeira que era no Guaraituba. Quem que morava lá antes? Morava o tio Osíris, com a tia Joana. Antes do pai e da mãe? Ele já era casado, então? Ele já era casado. Ele morava lá com a tia Joana e eles não tinham bebê ainda, eu acho. Não tinham. Não, porque eu sei que eles moraram lá depois do pai e da mãe. Então eles moraram antes e depois? Aqui o pai tá lembrando.
eles moraram depois. Isso. Nós moramos um tempo numa casinha atrás da casa do vô, que a gente dizia que era a casinha da vaca, porque era uma casinha bem pequenininha que tinha a vaca Memé, que era da bisavó. Era tipo uma edícula feita para vaca, daí adaptaram pro pai e pra mãe ficar, um quartinho. Exatamente, era uma edícula, tinha 2 pecinhas e daí foi construído um banheirinho por fora ali. Mas era colado na casa o banheiro ou separado? Colado. Ele era separadinho, tinha que sair pra arinha de fora, tinha o banheiro do lado. Era banheiro mesmo ou era aqueles buracos no chão? Não, era banheiro mesmo. Tá. Um banheirinho bem pequenininho, com chuveirinho. Não, aquelas que chamavam de privada, né? Sim. Que era fora. Mas então, a mãe e o pai tiveram que ficar nessa edícula porque alguém estava na casa da frente. Quem que era? Era a casa da frente. A gente deixou um tempo desocupada porque o tio Zíris ia casar e ia vir morar ali. Era alugada. Então, antes de a gente morar ali, ela era alugada para a casa, o pai está falando aqui que a casa da frente ela estava livre, mas o tio Zíris iria morar ali. Nós fomos morar na casa de trás, que era da vaca, que antes do pai e da mãe era alugada por uma senhora chamada Silva. Silva? É a Silva. Não era parente, era só inquilina só. Uma inquilina. A Silva era uma enfermeira, saiu dali e nós fomos morar nessa casa. Então a gente dizia a casa da vaquinha. Ela estava feinha, sabe? Daí o pai pegou uma lata de cal, pôs corante azul e pintou ela toda de azulzinha clara. Para deixar ela mais Então ela era de alvenaria? Não, madeirinha. Pintou com cal na madeira? A cal dá para pintar na madeira. Daí ele colocou corante, né? Que era, na época a gente passava... Daí vira uma tinta. A gente passava uma situação muito difícil. Daí a gente queria fazer uma maneira mais barata, economizar, e ficou bem bonitinha. Sim. E daí por dentro era um assoalho, são tábuas largas, e daí eu sempre lustrava e passava cera. Passava cera e lustrava, ficava bem bonito. Então era uma casa bem bonitinha, bem ajeitada. E ela era quão distante dessa casa da frente? Não, era pertinho, era 2, 3 metros, quase uma grudada na outra. Ali, coladinha, 2 metros e tal. E daí, depois que o tio Zíris e a tia Joana saíram da casa, daí nós mudamos para frente. A Silva morava nos fundos. Ela morava na edícula. E ela morava na edícula. Daí, na casa da frente, daí mais tarde, quando o tio Zíris e a tia Joana saíram, a gente mudou para casa um pouco maior, a casa da frente, que era do vô Zair também. Tá. Aquela casa tinha sido construída recente ou não? Fazia tempo que tinha? Não, fazia tempo, fazia mais de 10 anos. Mais de 10 anos, mas era uma casa muito boa. O vô fez justo para alugar, então? Ele queria morar lá. Mas daí nunca deu certo. Daí ele deixou os filhos morando lá, tipo, teu pai, né? O tio morando lá para ficar mais perto da onde eles estudavam. Eles estudavam na escola técnica, né? Daí ficava um pouco mais perto para eles estudarem e eles moravam ali. Tá. Daí os 3 moravam ali. Aí a mãe estava grávida, a mãe estava na casinha da vaca. Daí quando eu mudei para frente, ainda estava grávida de você. Tá. Ainda estava. E a mãe teve um acidente ali quando estava grávida de mim? Então, eu estava contando um pouco antes lá atrás, mas eu vou passar bem explicadinho. Então, naquela época era tudo mato ali no Guaraituba. Hoje é uma cidade, né? Então, não tinha não passava lixeiro, não tinha linha de esgoto, nada. Então, eu sempre queimava os papéis, né? Porque não tinha onde pôr o lixo, né? E daí o lixo reciclado ia para a natureza, né? E assim a gente se virava com o lixo. E eu queimava os papéis, saí nos fundos do terreno, tinha um mato, um barranco, né? E quando eu saí, eu resvalei no capinzinho molhado e caí sentada. E eu estava grávida de 8 meses, e você? Eita! Grávida de 8 meses. Daí eu me mal e, nossa, fiquei apavorada.
E quando eu fui levantar, que eu tinha caído, resvalado num pedacinho de madeira, naquela mesma madeira tinha um prego. A hora que eu fui levantar, pisei no prego. Para completar o tombo, para caprichar. Por né? isso que eu nasci meio torto, então. Não foi assim. Entortei no caminho? Então, tá. Daí eu pisei naquele prego, daí começou a doer. Eu mesma arranquei o prego de dentro do pé com a tabuinha, puxei aquele prego e daí fui para casa, limpei ali tudo, esperei o teu pai chegar, né? À noite do quartel, e contei para ele, mas o pé passou a doer o dia inteiro. Ah, imagina. Muita dor. A mãe tinha vacina de tétano já ou não? Eu não, acho que eu Nem tinha tomado vacina. Eu tinha tomado na época da Luciana, né? Mas tinha que ter doses de reforço, né? E eu não tinha feito as tétano, doses acho que de deve ser reforço. de 10 em 10 anos, acho, né? Alguma coisa assim. Daí, da época da Luciana, né? Eu tinha tomado. Daí, então, começou a doer, passou o dia inteiro doendo, daí à noite doía demais, e o meu pé foi inchando, daí de madrugada, grávida, de 8 meses. Foi tipo na frente, na sola do pé, assim? Na sola do pé, eu acho que o pé direito, foi o pé direito, sim. Daí, aquele pé todo inchado, feito... Daí o pai me levou no pronto-socorro, Angelina Caron, né? E daí, chegando lá, tinha um doutor residente, ele disse, não, teu pé não pode ficar assim, eu não posso aplicar vacina de tétano porque você está grávida. Tá, Ele disse, eu não posso aplicar agora, né? Faz mal pro bebê. Daí ele disse assim, então eu vou fazer uma limpeza no teu pé. Também não posso aplicar anestesia. Eita. Eu não posso aplicar anestesia em você porque você está grávida. Daí eu vou ter que fazer uma limpeza assim, uma limpeza ao vivo e a cores, né? Então ele pegou bisturi, né? Cortou meu pé, abriu e começou a fazer uma limpeza ali para dentro. Daí passou vários, assim, para que aquilo ali não infeccionasse mais. E ele disse que eu estava com risco de tétano, né? Por causa daquele inchaço todo. Mas aí aquela limpeza ajudou muito, o pé desinchou, fiquei em repouso, com o pé levantado, uns 3 dias, daí melhorou. Tá. A hora da limpeza foi cruel. Isso se não ser um cara de tétano. E daí... Um cara de tétano. Vou dando os pitacos dele aqui. E tá, daí a mãe tava vivendo aí na casinha da frente. Isso, na casa da frente da avó. Daí você nasceu e eu vou te contar como que foi o dia do nascimento. A Lu já tinha comido aranha ou não? Já tinha. Lá na casinha de trás, que a gente chamava a casa da vaca. Ah, lá que teve a coisa da aranha? O chão era o quê? O chão era madeira? Era madeira e tinha fresta larga, né? Que eu sei que a casa da frente era um chão daquele cimento vermelho, não é? A cozinha só. Ah, tá. É que eu lembro desse chão, alguma coisa. A cozinha era cimento vermelho e a salinha e o quarto era madeira. Ah, tá. Daí o vovô um dia matou uma aranha grande, matou a aranha e enfiou a aranha na fresta. Mas isso na casa da vaca. Na casa da vaca, lá na casa de trás. E daí enfiou a aranha na fresta e a tia Lu vivia mexendo em tudo que é canto e tal. Ela já andava, mas ela começou a mexer na fresta e viu ali o bichinho, cutucou. E daí quando a gente viu ela com a perninha da aranha na boca, eita. Ela pôs a aranha na boca. Que nojo. Proteína. Mas a tia Lu tá viva até hoje. E tá bem. Então, sobreviveu. A vovó correu, tirou a aranha da boca. A vovó acha que ela engoliu, mas eu acho que ela não engoliu a aranha. Daí, tirei os pedaços da aranha da boquinha dela, limpei bem, né? E ela sobreviveu. Só a aranha não sobreviveu. Essa casa aí, com a casa que a mãe e o pai estavam construindo
não tinha cerca nem nada, né? Tava tudo meio que junto. Não, Depois que tudo cercou. aberto. Depois o vovô Osair ali pegou e colocou um muro, fez um muro Ah, tá. para separar as duas casas. Quando que começou a construção da casa Telêmaco Borba? Foi a construção da casa da Telêmaco Borba? Começou quando o pai estava no Rio ou já começou antes? Depois? Não, começou antes de você nascer. Um ano antes de você nascer. Então o pai estava no Rio? Estava no Rio. Ah, tá. Ele começou. A gente tinha umas economias, a vovó Rosicléria aqui também tinha umas economias. E daí eu comprei tijolo, telha, tal. E daí o bisavô Argemiro e Elvira, né? Que é os meus pais, né? Os meus pais, Argemiro e Elvira, ajudaram pagando pedreiro para levantar a casa. Levantaram e cobriram. Daí levantar deu uma as grande paredes força e fazer o telhado. Eles ajudaram nessa parte. Eles ajudaram Pagando pedreiro. Pagando pedreiro, eletricista, tal, até a cobertura. Na época Daí a era o gente quê? demorou. Cruzeiro, a mãe lembra? Cruzado? Era o valor, Em na 80. época, era cruzeiro. Cruzeiro. Daí o cruzado foi depois, no ano 90, 95, virou cruzado, moeda nossa. Depois teve o cruzado novo, depois- não foi? Aham, Teve um cruzado, Depois o cruzado real. novo? aham. Cruzeiro. O cruzado ficou pouco tempo, que foi um projeto do governo para tentar estabilizar a moeda que estava inflacionando muito. Daí eles inventaram o cruzado para tentar estabilizar. O terreno ali da Telêmaco Borba, o pai ganhou, tipo, quando o pai era criança, adolescente, quando casou? Quando que foi? Não, quando casou, a avó Helena, que é a avó do vô Osair, pai, né? aham. O pai do vô Osair, né? A mãe, quero dizer. E ela tinha todo aquele terreno ali. Era um terreno bem grande. Eu acho que devia dar uns 7 mil metros, 8 mil metros. Acho que dava até mais. Uns 10 mil metros dava ali. Uns 10 mil metros de terreno. Daí ela resolveu repartir com os filhos. Daí ela pegou e deu uma parte para uma filha, outra parte para outra filha. Daí deu pro vô Osair. Daí o vô Osair, o bisa das suas crianças, né? O vô Osair ficou com aquela ali desde o pai até a academia lá, até o tio Osíris. Isso. Ficou até o tio Osíris lá, com tudo. Daí ele pegou e dividiu com os filhos dele. Daí ele pegou, logo que a avó Helena deu para ele pegou e deu para os filhos. Mas nem todos Isso os foi filhos no ano tiveram um pedaço lá, então? Todos os Porque- filhos tiveram um pedaço lá. Onde, Mas daí onde era o venderam. pedaço, tipo, do tio Olacir, do tio Orivaldo? Ah, o Orivaldo tá ali, né? Ali. O tio Lacir, daí ele pegou e deu um terreno lá em Campina pro tio Lacir, Ah, tá. do lado da casa. Daí E o ele disse Osni? assim, ó, eu não vou... O tio Osni deu um ali atrás do colégio. Daí ele vendeu para um senhor chamado Gabriel. Ah, E o daí o terreno... Gabriel Ah, tá. O terreno do Gabriel era o terreno do tio Osni. do tio Osni. Ah, que Aham. engraçado. Daí ele pegou e vendeu o tio Osni, né? Vendeu pro Gabriel, né? E o Gabriel construiu uma casinha lá em cima. Sim. E daí... Que é a a casinha gente que eu, as crianças moraram, né? As meninas. O Osarzinho acho que morou lá também. Você tem fotos de lá. É. Uma casa bonitinha, né? Não era bem feita, né? Que o Gabriel não fez bem feita, mas era confortável. Sim. É uma casa bem confortável. Mas deixa eu contar aí, quando você nasceu, É, né? Não, é que tem que Que tá- destrinchar tudo aqui no caminho. para todo mundo saber e ver o que acontecia, né? É, só Então, outra quando- coisa, aquele terreno tinha um monte de árvore frutífera. Quando que foi colocado? As árvores frutíferas era o meu pai que plantava. O pai? Aham. Mas elas já estavam Meu pai que- grandes quando eu era pequeno? Não. Ele já plantou assim grandinha, Ah, enxerto tá. grande, plantou caqueiro, Sim, plantou tipo o caqueiro. Aquele caqueiro era bem velho, né? Ele já tinha lá, então. logo que ele ganhou o terreno, ele já foi lá e plantou. Hum, Eu acho que quase nenhuma árvore foi plantada pelo vô Osair.
O vô Zair, ele usava o terreno para plantar milho e feijão. Ah, tá. Ele fazia plantações de milho e feijão. Quando que o vô Mas Zair aí- ganhou aquele terreno? No ano, acho que de 1985, por aí, 83, Que a avó Helena dividiu aqueles pedaços. ela resolveu dividir em 83 para ela ficar tranquila, cada um ter o seu pedaço. E aquela parte que é a veterinária era também da avó Helena? Não, aquela Lá no- parte da veterinária começava ali onde era a tia Zélia, né? Ah, Ia tá. até aquele canto perto da academia. E depois ia para os fundos até a Ruazinha dos Fundos. A Ruazinha dos Fundos, que é Eurides Alves Ribeiro, foi doada por nós, por mim e pelo pai. A gente doou aquela rua para ter saída para o nosso terreno. Ah, aquilo fazia parte do terreno? Era terreno, a rua. Daí a gente doou para virar ali uma saída boa para os terrenos. Então, beneficiou a prefeitura, que ganhou uma rua, e beneficiou a nós, que tinha saída para os fundos. Senão, não teria saída para os fundos do terreno. Aham. Uhum. E daí, ali que eu te contei, o vô Zair plantava muito milho e feijão. Mas aí começou a ter muito marginalismo no Guaraituba e as pessoas roubavam. Pessoas mal intencionadas ali roubavam o milho, roubavam o feijão. Daí, quando ele ia fazer a colheita, tinha bem pouco. Daí ele desistiu de fazer plantação. Ele plantou até o ano de 1983, 84, ali, né? Ele foi plantando, mas Era daí ele cercadinho acabou ali? desistindo. Tinha uma cerquinha de arame, né? Mas as pessoas maldosas não respeitam, né? Então ele daí desistiu e deixou o terreno meio abandonado, daí que ele dividiu para os filhos. Ele pensou, não, vou dar para cada filho construir sua casa, né? Para tia Dirlene também um pedaço, porque era grande ali, dava tipo 1.000 metros para cada filho. Era um terreno bom, né? Então de 1.000 metros para cada filho. Uhum. Tá, e daí então a mãe tava sentindo que eu tava vindo pro mundo. Isso. Então no dia 4 de julho, à noite, não, no 5 de julho mesmo, de 1986, né? Eu fui pro hospital de manhã, com alguma dor, alguma coisa assim. Daí chegando no hospital... Era o médico um disse, sábado, né? Era um sábado também. Na minha certidão tá dizendo que eu nasci 11h59, eu acho, quase meio-dia. Já saí pro almocinho. A gente foi de manhã, também no Hospital Angelina Caron. Chegamos lá, daí o doutor disse, não, o bebê já vai nascer. Era para ser um pouquinho mais tarde. Na época o pai era do bombeiro ou da polícia? O pai sempre foi bombeiro, nunca foi polícia. O pai era sargento antes da polícia. Mas era do bombeiro também. Ah, era do bombeiro? Ele foi, antes de eu casar com o teu pai, ele era sargento do bombeiro. Terceiro sargento do bombeiro. Daí, quando nós estávamos namorando, que ele foi estudar na academia. Tá, curso para ser oficial. Daí, quando a mãe foi pro Angelina Caron, o pai tava de folga em casa. Porque era sábado, né? Tava de folga. Às vezes ele fazia plantão sábado, mas esse sábado eu tava de folga. Daí fomos pro hospital. Daí ele pediu que queria assistir o nascimento teu, a cesariana que foi feita, né? Ele pediu para assistir, daí deixaram. Ele estava mais calmo. Na cesariana da tia Luciana, né? Da tua irmã Luciana, não deixaram porque ele estava muito nervoso. Ia dar trabalho para eles. Não deixaram, mas para assistir o teu, eles deixaram. Daí eu lembro que eu estava bem, assim, apreensiva, nervosa, né? Para conhecer você e tudo, e para ver você nascer. E daí, enquanto eles estavam fazendo a cesariana, né? Que eles cortam a barriga, tudo, né? Eles colocam anestesia. E daí eles começaram, eram 2 médicos e tinha enfermeira junto, né? Os 2 médicos começaram a conversar naturalmente, como se eles estivessem em algum local, né,
né, de recriação. Daí começaram a versar os 2 médicos, era Dr. Pedro e o Dr. Marcos. Daí eram 2 irmãos, Caron, Dr. Pedro e Dr. Marcos Caron. E tinha mais um médico junto, assistente. Não, o próprio Daí eles Caron, começaram o próprio Caron estava fazendo também? os próprios donos. Os 2 eram os donos do hospital. Ô, louco. Na época o hospital era pequeno. Ah. Era um hospital Não, pequeno. Quem que Hoje criou, é um hospital quem que criou o hospital? foi o Marcos Caron, O pai. o Marcos e o Pedro. E quem fez a cesárea da mãe? Os 2, Pedro e Marcos. E quem é a Angelina? Angelina é homenagem à mãe deles, que já era falecida. A mãe deles era Angelina Caron, o Pedro e o Marcos deram o nome de Angelina Caron em homenagem à mãe. E esse o nome do Pedro e o hospital. Marcos são vivos ainda? São senhores assim de 68, 70 anos, por aí, né? 75. Então, eles estavam fazendo a cesárea para você nascer. E eles estavam conversando naturalmente e eu fiquei apavorada. Eu pensei, nossa, parece que eles estão numa festa, né? Não estão se preocupando. E eu comecei a ficar apavorada. Eles falavam bem assim, você lembra daquela pescaria? Quando a gente foi lá no Capivari, não tinha muito peixe naquela época, essa era a conversa. Daí você voltou a pescar lá de volta? Você voltou a pescar? Vamos ver, vamos marcar um outro encontro nosso lá para pescaria, e iam conversando da pescaria. E eu ali apavorada, né? Eu pensei, será que eles estão fazendo a coisa certa, né? Então... e eu fiquei nervosa. Em vez de eles me tranquilizarem com aquela conversa de pescaria, eles me deixaram eu mais ansiosa, porque pensei, nossa, daqui a pouco eles cortam as coisas erradas aí, né? Por causa da distração, né? E fiquei com medo. Mas Na deu época tudo certo. eles eram novinhos, então. Eram médicos 30 e formados, uns 35, no máximo 40 anos. Eram 2 médicos jovens. O Marcos era o mais velho e o Pedro o mais novo. O Marcos e o Pedro. Eles sempre eram Marcos, Dr. Marcos, que é o dono, né? O Dr. Pedro também. Ele que acompanhava minhas gravidez e fazia cesariana. Conversando da pescaria no Capivari. Isso. Daí, de repente, nasceu você. Nasceu. Daí eles deram o famoso tapinha no traseiro lá, para chorar, né? Você chorou. Daí eles trouxeram para eu olhar você rapidinho. Não colocaram do lado de mim, mas trouxeram para eu olhar. Você tinha bastante cabelo, tudo caído no rostinho. Tava todo o cabelo assim, era compridão, aqueles fios bem compridos, e tudo na frente, no rostinho, no olho, chegava até a boca de tão comprido. Era cabelo muito comprido, na hora que você nasceu. Daí eles deram uma ajeitadinha, eu acho que eles cortaram aqueles cabelão comprido. Engraçado. Eles cortaram. Eu nunca vi uma criança nascer com tanto cabelinho. E daí eram fiapos, né? Não era cabelo cheio, né? Mas era cabelo comprido. Daí eles deram uma ajeitadinha, tal, lavaram, tudo para depois levar você para eu ver quando eu já estava lá no quarto. E quando eu estava no quarto. E lá ele tava um frio louco, sabe? Porque era 5 de julho, né? Aqui é um período de muito frio. Muito frio, então eu lembro que, nossa, foi cruel. Não tinha muito aquecimento, hospital simples na época. O hospital era ali ainda, né? Acho que a mãe me contou, né? Depois eles foram aumentandinho para os lados. Ficando bonito e tal. Era apenas um barracão grande, assim, sabe? Bem feitinho, tudo, mas era uma coisa pequena. E nascia pouca criança lá. Nascia pouca criança, tinha pouco atendimento. Hoje vem do Paraná inteiro, o Brasil inteiro ali. É um hospital gigante. Eles tinham aberto ali na época da Luciana ou bem antes? Quando que começou, será? A Luciana foi um dos primeiros bebês. A Luciana estreou o hospital. O hospital foi aberto em 1984. Olha só. Um pouco antes da tia Luciana nascer.
A tia Rosi, que é a tia do teu pai aqui, né? Ela ganhou o filho dela chamado Gilson lá, um pouco antes da Luciana. Ah, esse Gilson é vivo ainda? Ele é irmão da Priscila. Aliás, sim. Não, é que eu não sabia que a Pri tinha irmão de sangue. A Priscila tem irmão de sangue, tem o Gilson, a Glória e a Gisele, filhos da tia Rosia. O Gilson deve ter a idade da Luciana, 40 anos, né? A Glória ali deve ter uns 37, por aí, 36, e a Gisele uns 35, 36 também. O Gilson é mais... Não, o Gilson é mais velho, da idade da Luciana. Não. A Glória é mais velha, a Gisele é a segunda e o Gilson é o bebê. Depois eu vou mostrar para o pai na genealogia, tá bom? O Gilson tem a idade da Luciana porque ele nasceu lá na Angelina Caron, né, quando a Luciana nasceu. O Caron deles é parente da Simone? Não, na outra, talvez seja, se for olhar a genealogia, talvez é bem longe lá, quem veio da Itália, né? Isso, o Caron é italiano. A mãe nunca ligou a genealogia com o Caron? Não, na minha família não teve, que eu saiba, ninguém casado com Caron. Não tem. Tem gente casado com Motim, Mocelin, né, da Lazuana, Daru e tal, mas Caron não. Bettinardi, Mocelin, né, que te falei. Então essas famílias italianas aí. Mas Caron não vi ainda ninguém. Então tá Mas bom. então, a tua história do teu nascimento. E deixa eu te contar uma coisa. Depois que você nasceu, para casa, é bom que o teu pai já estava em casa, não estava mais no Rio de Janeiro, acompanhou o crescimento teu, acompanhou você bebezinho e tal. E você sempre foi um bebê muito tranquilo. Não chorava à noite. Era um bebê muito bonzinho. Maravilha. Eu só pegava, punha você... Mas era feio que doía. Mentira, era lindão. Tem as fotos para provar. Era um gato, era parecido com o Zair Quarto. Olha só que maravilha. Muito gatão. Você não tinha um olho azul, mas deu um era update, então? Deu um upgrade? Ficou com o olhinho azul para dar uma diferenciada, né? Então, daí você era muito lindo, muito bonzinho, dormia a noite inteira, nunca acordava à noite. A Lu, como é que era? A Lu chorava? A Lu chorava, mas é porque eu morava lá na casa da avó Neuza, daí qualquer chorinho que ela dava, eu pegava ela no colo, daí ela acostumou a dormir no colo. Eu não queria incomodar a avó Neuza, para a avó acordar, e daí quando você dava uma choradinha, eu não pegava você no colo. Eu deixava chorar um pouquinho, batia nas costinhas, agradava, e você continuava dormindo no bercinho. Então você não acordava à noite. Quando a mãe morava lá na casa da avó Neuza, era naquela casa de madeira? Era uma casa de madeira, não era o sobrado que tem agora. Sim, eu lembro daquela casa de madeira. Era aquela lá, então, que eu ia quando era criança e tal. Que ela tinha o quê? Ela tinha aquela sala-cozinha, daí tinha mais uns 3 quartos, né? Só 3 quartos. Era um quarto que a tia Dirlene dormia, que eu dormia junto com a tia Dirlene, e um quarto dos meninos, com 2 beliches, e o quarto da avó Neuza, eram 3. A mãe dormia e daí onde? Tinha... Com a tia Dirlene. Com a tia Dirlene. E o quarto dos meninos era quem lá? Oi? No quarto dos meninos era o quê? Osni? Orivaldo? Era só o tio Osni e o tio Ouro que ficava em casa. O tio Osíris morava ali no Guaraituba. E o Só ficava o tio Osni e o tio Lacir, eram 3. E o tio Lacir, eram 3 que ficavam ali. Na época daí eles eram o quê? 20 e poucos anos? 20? Não, eram bem novinhos, 18, 19 anos. Na época eles eram bem meninos. Eles saíram de casa com quantos anos? Será uns 20, mais ou menos, ali na época? 20, 21 anos, que daí eles casaram, 22 anos, que daí cada um foi ter a sua vida. Mas moraram ali com a tia Dirlene, com a avó, né? Com a avó Neuza, a tia Dirlene ali. E daí só o teu pai, o tio Osíris e um pouco de tempo o tio Ouro
né, que moraram no Guaraituba para estudar. Mas aí eles iam no final de semana para casa da avó Neuza. Uhum. Ah, então tá bom. Essa aí é a história de quando eu nasci. Isso, a história de quando você nasceu. E daí, quando você foi ficando criancinha, tem alguns detalhes bem bacanas, né? Foi crescendo, sempre bonzinho, amiguinho da tia Lu, sempre brincavam junto, eram muito amigos, bem unidos. Isso aí da tia Luciana. Fica pra próxima. Sempre amiguinhos. Mas então, quando eu era bebê, nasci bem quietinho, de boa na minha, não incomodava. Não incomodava, super bonzinho. Quer um depoimento aqui do vô, antes de você encerrar essa parte? Ele vai falar que eu era feio. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não vai dizer. Ele vai dizer outras coisas. Vamos ver o que ele vai dizer. Você, quando criancinha, era muito 10, muito tranquilo, muito bonzinho. E muito lindo. Você não quer que eu fale que você era feio, seu Jaguar? Eu tenho provas. Eu tenho provas aqui que eu era um lindão. Prova. Vou contar quando você nasceu. Aí o médico deixou eu assistir o parto. Daí quando tiraram, e olhando ali, né? Abriram assim, aquelas coisas tudo e tal, da cesárea. De repente que eu olho, nossa, aquele troço, que é isso? Aquilo era cabelo puro. Não só o cabelo da cabeça, mas era o corpinho cabeludo, assim, tipo, cheio de hormônio. Tinha o corpinho todo com os pelinhos pretos. Falei, nossa, credo, isso aqui é muito feio esse bichinho. Não dá pra ver o pai. É muito feio esse bichinho. Tem que levantar a câmera aí, ó. Levanta a câmera. Aí nasceu que eu tiro cruz, credo. Vai arrebentar. Falei, nossa senhora, como é que pode? Aí depois fomos fazer uma pesquisa, ver por quê, né? Aí descoberto por que era tão feio assim. Puxou o pai, infelizinho. Puxou o pai e ainda teve uma queda lá, que a mãe caiu de bunda e deixou tudo torto. Aí ficou assim. Acho que não foi, não. Esse negócio, a tortura, foi exercício mal feito. Então, na próxima gravação, vamos falar do Osair Neto criança, isso? Isso. Então tá bom, obrigado, mãe.